Um texto que recria a realidade, com espaço para o olhar de um narrador curioso, observador, e que faz o cotidiano dos bares, cafés e ruas comuns a sua matéria-prima mais valiosa. Um texto para quem quer rir ou chorar. Um gênero que registra o ordinário, mas que não deixa de ser extraordinariamente genial quando bem escrito. Hoje é dia de falarmos sobre as crônicas, um gênero literário que tem o Brasil como um dos seus principais representantes no mundo. Pronto? Então, pegue o seu café e vem comigo para mais um Literando. A crônica ganha força com o avanço da imprensa e a valorização das vozes individuais. Então, a opinião do cronista passa a ser aguardada e esperada por aqueles que valorizam as questões do seu tempo. A crônica é um texto narrativo um tanto quanto peculiar, porque ela não tem uma grande extensão. É um texto mais curto, poucos personagens, espaço e tempo muito bem definidos, mas ela faz algo que outros gêneros dentro do campo narrativo não faz. Ela faz um recorte temporal muito específico, além, claro, de ser um gênero jornalístico. E dentro desse gênero jornalístico, ela também consegue promover aquilo que os próprios gêneros jornalísticos não fazem, que é, através do texto literário, trabalhar com a magia das palavras e mostrar algo que seria uma notícia, literariamente promovendo reflexão, criticidade, mudança de postura, com um específico recorte temporal, algo genuíno, que muitas vezes passa desapercebido, mas que é captado pelo olhar do cronista e da cronista. E o que esperar de um cronista? De tudo um pouco, altos e baixos, frio e quente, a vida, com todas as suas variações. A crônica, na maior parte das vezes, trabalha com o campo da ironia, com o campo do sarcasmo ou com o campo do inusitado, do inesperado. Porque, já que ela trabalha com o recorte temporal, com a especificidade, com a singularidade da vida, que é algo imperceptível, aproveita-se disso para tratar da ironia, para ironizar as atitudes humanas, para ironizar a vida social, o viver, as trocas sociais e, através disso, perceber que nós estamos vivendo essa mesma realidade, que nós somos capturados por essa mesma realidade, que talvez não nos percebamos, mas que existe, acontece. E por aqui, em terras brasileiras, parece até que temos uma água especial, um jeito único para formarmos bons cronistas. Entre o final do século XIX e início do século XX, se destacaram autores como Machado de Assis, autor de crônicas como Aquarelas e O Folhetinista. Dessa época, também nascem as crônicas de Lima Barreto, jornalista e escritor carioca. Já entre 1940 e 1980, outros nomes se consagram, como os escritores apaixonados pelo cotidiano. Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Clarice Lispector e Fernando Sabino. Nos anos 2000, a crônica se consolida com Luiz Fernando Veríssimo, Caio Fernando Abreu, Zuenir Ventura, Marta Medeiros e Chico Sá. Luiz Fernando Veríssimo é um grande destaque contemporâneo, Marina Colasanti também, e ambos trabalham com uma crônica muito próxima à poesia de Drummond, que trata dessa realidade, uma perceptividade no ser, no indivíduo. Marina Colasanti, por exemplo, em um dos seus textos, em uma das suas crônicas, Eu Sei, Mas Não Devia, ela mostra para nós ali sobre as coisas que o personagem
naquela narrativa, sabe que vive, sabe que está negligenciando, mas mesmo sabendo disso, ele vai fazendo isso acontecer, preso numa rotina, preso em algo que talvez ele queira escapar, mas ele não consegue fugir. E que graças a isso ele perde a sua essência, ele perde a sua própria existência em troca do outro, em troca dos compromissos sociais, em troca da correria da vida, e para de perceber que existe uma janela no quarto, deixa de entender que passa sol por ela e que há uma vida lá fora. E essa vida deixa de ser percebida. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Marina Colasanti. A crônica modificou-se. Ela nasce ali com os textos épicos, com narrativas de viagens, com registros mais históricos. Porém, com o passar do tempo, isso vai sendo modificado. E essa narrativa vai olhando mais para a sua vivência, para a sua proximidade. Passou também pelo período em que ela, produzida semanalmente, procurava naquela semana uma notícia para retratar uma crônica. Hoje não. Hoje ela não está presa no noticiário. Ela sim está ligada à realidade, à convivência, ao dia, à proximidade com o real. Quando nós pensamos em crônica, nós pensamos em reflexão. E é reflexão crítica. Não que ela te obrigará a fazer isso, mas ela espontaneamente te fará refletir, criticar, pensar na sua postura, nas suas trocas sociais, na sua vivência, na sua própria perceptividade, e analisar as coisas que passam ali, muitas vezes margeadas e que nós não nos damos conta. A crônica faz isso, ela tem uma importância social, ela traz dentro de nós, através do texto literário, a percepção singular de um momento que foi noticiado, de algo único que no texto noticiado só passa informação e que nós infelizmente nos acostumamos. Nós almoçamos e jantamos, comemos à frente da TV e, apesar de toda a crueldade que os noticiários nos trazem, não conseguem trazer em nós o impacto que a crônica consegue promover em nós. E agora vamos para aquele momento que todo mundo gosta, a hora de anotar dicas de livros para a sua estante. Oi pessoal, sou Marco Severo, sou professor, sou escritor também. Escrevo contos e crônicas, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da minha relação com esse gênero, que é um gênero considerado muito brasileiro, na verdade bastante latino-americano. Ele é praticado em outras partes do mundo também, mas é considerado um gênero muito nosso. Assim. O brasileiro tem essa capacidade de observar muito o mundo e transformar isso num texto que retrata com perspicácia, com sensibilidade, a nossa realidade, a realidade que está ao nosso redor. E a crônica, que é basicamente isso, é o olhar de quem está escrevendo para o mundo, né? Geralmente a partir de alguma coisa que é real, de uma percepção do mundo, e ele vai trazer esse recorte do mundo do seu entorno, né? Para um texto no qual ele vai observar aquele fragmento de realidade, né? E uma das escritoras que eu gosto mais, embora eu leia muito e muita gente, e tenho lido ao longo da vida, desde criança, numa coleção que tinha chamada Para Gostar de Ler, em que tinha crônicas de Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, e tantos outros, a Marina Colasanti. E esse livro aqui eu gostaria de recomendar. A Marina Colasanti é uma escritora que nasceu na Eritreia, mas ela veio para o Brasil com 9 anos, ela é considerada brasileira, ela é brasileira, e hoje é uma senhora de quase 90 anos, continua escrevendo. E esse livro aqui é uma coletânea com as melhores crônicas dela.
E a Marina, ela tem essa capacidade, com a sua sensibilidade, de iluminar. Ela ilumina aqueles lugarzinhos escuros que às vezes a gente nem percebia mais, sabe? Ela tem essa capacidade de tocar aquilo que está quase invisibilizado a partir da sua sensibilidade, que é enorme, que é imensa, né? E é simplesmente um espetáculo ler a Marina Colasanti. Esse livro aqui tem uma crônica nele que eu adoro, que é Eu Sei, Mas Não Devia. E essa crônica é um clássico da Marina, mas todas elas valem muito a pena. É um livro lindo, como tudo que ela faz, seja no conto, seja na literatura fantástica, que ela também produz muito, seja na fábula e na crônica. Viva Marina Colasanti e viva a crônica! E o nosso bate-papo sobre crônicas continua no próximo bloco. Volta e meia, crônicas, romances e poemas terminam com a indefectível frase: saudades de mim. Será que eu já escrevi isso alguma vez? Que sinto saudades de mim? Devo ter cometido, eu também, esta dramatização barata. Somos todos reincidentes nos clichês. Mas olha, sinceramente, não sinto não. Não voltaria um único dia na minha vida, e lembranças boas é o que não me faltam. Não voltaria à infância, mesmo nunca mais tendo sentido tanto orgulho de mim. Quanto senti no dia em que ganhei minha primeira bicicleta sem rodinhas auxiliares aos 6 anos e saí pedalando sem ajuda já no primeiro minuto, sem quedas no currículo. Não voltaria à adolescência, quando fiz minhas primeiras viagens sozinha com as amigas e aprendi um pouquinho mais sobre quem eu era e sobre quem eu não era. Não voltaria ao dia em que minhas filhas nasceram, que foram os dias mais felizes da minha vida, de uma felicidade inédita, porque dali por diante haveria alguma mutilação na liberdade que eu tanto prezava. Mas, por outro lado, experimentaria um amor que eu nem sonhava que podia ser tão intenso. Não voltaria ao dia de ontem. E ontem eu era mais jovem do que hoje. Ontem eu era mais romântica do que hoje. Ontem eu nem tinha pensado em escrever esta crônica. Ontem faz 1000 anos. Não tenho saudades de mim com menos celulite, não tenho saudades de mim mais sonhadora. Não voltaria no tempo para consertar meus erros, não voltaria para a inocência que eu tinha e tenho ainda. Terei saudades da ingenuidade que nunca perdi? Não tenho saudades nem de um minuto atrás. Tudo o que eu fui prossegue em mim. Saudade nenhuma de mim. Marta Medeiros. A crônica está sempre ali, abraçada com o que acontece no agora. Então, nada melhor do que conhecer o trabalho de um cronista que escreve nos tempos de hoje. Eu despertei para a escrita, eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, morava em Belo Horizonte. Do nada, numa redação, eu escrevi um poema, em vez de uma redação, muito inspirado em Cecília Meirelles. Mas aí a memória traz outras coisas. Por exemplo, faz parte do grupo de teatros em Vianópolis, que é na região da Estrada de Ferro, aqui em Goiás. Eu cresci, 82 quilômetros de Goiânia, bem perto. Então eu cresci nesse local e fazendo teatro, eu também escrevia. Eu era estimulado, eu só não me lembrava, não despertava. Aí, a partir dos 15 anos, veio assim, de forma muito intensa a escrita e a leitura. A vontade de ler, de conhecer, de despertar. E foi esse momento assim, o divisor para mim e aquela
aquele abraço com a literatura e, num primeiro instante, também uma identificação muito grande com alguns escritores mineiros, né, como Guimarães Rosa, mas os cronistas em especial, porque eram os que eu mais lia e de certa forma tentava reproduzir, né? E como o próprio Drummond, que era um poeta, mas também era um cronista, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, são referências para mim de uma vida literária inteira. E com eles, aí uma leitura vai chamando outra, vai despertando. Fui conhecer alguns escritores goianos também, José J. Veiga, que eu acho maravilhoso. Acho que nós temos um escritor, a gente ter um escritor da grandeza do J. Veiga é algo digno de orgulho para os goianos, né? Luiz Fernando Veríssimo diz que o cronista é como uma galinha, que bota o seu ovo regularmente. Já Carlos Eduardo Novas diz que crônicas são como laranjas, podem ser doces ou azedas, e ser consumidas em gomos ou pedaços, na poltrona de casa ou espremidas nas salas de aula. Eu era um leitor, sempre sou um leitor muito da solidão, né? É onde eu me sinto à vontade. Então, eu gosto de ficar, mesmo quando tem muita gente, um ambiente de muita gente, quando eu entro na leitura, eu sou absorvido por aquilo e desapareço naquele mundo. Então, consigo fazer isso, me desligar de tudo e entrar nas histórias. Agora, tem muitos leitores que são diferentes, eles não têm essa intensidade e nem têm esse contato. Não quer dizer que seja melhor ou que quem lê mais e é introspectivo é melhor leitor. Acredito que não. A gente é muito impactado pela leitura o tempo inteiro, porque a gente fala de livros, mas tem, né, mesmo quem está com o celular na mão, lê o tempo inteiro, né, lê até frases, conceitos, visões de outros escritores, embora não leiam tudo, e muitas vezes os escritores citados não são exatamente os autores daquelas frases, mas você está lendo, as pessoas estão lendo, estão vivenciando aquilo e trazendo para as suas vidas. Então, a leitura é o que forma a alma da gente, é o que molda, né? Não só isso, mas ela tem um poder fundamental na vida da gente de definir a nossa história. Eu li uma vez Fernando Sabino citando uma frase, e a minha memória é do Fernando Sabino, que a melhor parte de escrever é já ter escrito, né? Porque quando você está escrevendo, um turbilhão de sentimentos, de coisas que te atropelam, né? Você começa, às vezes, impactado por um assunto, né? Eu falo por mim. Às vezes eu estou na primeira frase, mas minha cabeça já está na última. Então você controlar esse impulso, né, é muito difícil. A outra coisa é que muitas vezes você tem uma clareza imensa, eu tenho uma clareza imensa do que eu quero dizer, mas na hora daquilo ir para o papel, né, hoje eu vou para o computador, não vai tão fácil. É um exercício também. Isso não é só inspiração, não é uma dádiva que ela chega e você carrega isso e quem escreve naturalmente, não. É um processo doloroso às vezes, cansativo,
repetitivo no ato de que você tem que escrever, e eu só consegui lidar com isso escrevendo. A crônica se conecta à origem no grego, cronos, de tempo. Antes, uma crônica era recontar uma sequência de acontecimentos em um tempo cronológico. A crônica é sempre o resgate de um tempo, no passado e no presente. Curioso é que eu não fico pensando, qual tema, onde que é o tema. É uma percepção que vem, né? A não ser quando é uma encomenda, quando é falar, não, eu vou... Encomenda às vezes é da gente mesmo, né? Falar, não, eu quero escrever sobre a eleição, eu escrevo muito sobre política, né? Então, ali é um texto direcionado e tal. Você se prepara e direciona todo o raciocínio, toda a capacidade para ali. Mas tirando isso, é uma percepção das coisas que vai juntando. Nos meus textos de crônicas, elas são muito introspectivas. Os meus textos são assim. Eu falo muito de mim falando dos outros, ou falo muito dos outros falando de mim mesmo. Eu trago aquilo para mim. Outros cronistas têm caminhos diferentes. A gente, né, tem uma percepção de outras pessoas muito em cima daquilo que a gente é, do que a gente pensa, dos conceitos e preconceitos que a gente carrega. E aqui é mais ou menos uma forma de dizer, um grito, um brado, de falar assim, olha, nem sempre sou assim, do jeito que você me vê, do jeito que você me olha, do jeito que eu me vejo, do jeito que eu sou às vezes, né? A gente não é o tempo inteiro uma coisa só. Por mais que eu tente me definir, eu não consigo me definir por inteiro. Então, quem é uma outra pessoa para poder querer me definir? Isso vale o contrário. Quem sou eu para querer definir alguém se eu entendo que aquela pessoa tem a complexidade dela e na complexidade ela carrega tudo, contradições, carrega paixões, carrega outras coisas que nem ela mesma ainda percebeu. Então, nem sempre sou assim, é o ponto de partida de dizer, olha, abre a mente, e a crônica é isso, é um petisco, é um instante, é um momento que muitas vezes é mágico, ele é maior do que um romance, porque a sua intensidade vai se encontrar com a intensidade daquela escrita, e o que isso vai produzir, quem sabe? E que tal tentar ser cronista por um dia? Para isso, preparamos um exercício para você. E para você que quer escrever crônica, começar a brincar com as palavras, a trabalhar com esse texto que também trata e traz e promove poesia, o que eu lhe recomendo é perceber a realidade. Olhar a singularidade da vida, as suas experiências. A vida é bela e ela te traz muita informação, muita existência. Procure nisso um recorte temporal, algo específico, delicado, algo que outros não perceberão. Quando parares no semáforo, perceba o que está em volta. Quando estiver dentro do carro, dentro de casa, ao estar passeando, ao shopping, à rua, olhe, perceba tudo que está à sua volta. Diz alguma coisa, traz alguma coisa, promova a reflexão. Pense em cima desse texto e você produzirá crônica com toda certeza. E o Literando de hoje chegou ao fim. E eu espero que você, assim como um bom cronista, siga sempre atento ao que acontece em seu dia a dia. Hoje aprendemos que nada é tão pequeno que não possa virar história. Então, eu te espero no próximo Literando.